Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Atrocidades contra animais ocorrem a todo momento e têm sensibilizado a sociedade. Com frequência, nos deparamos com flagrantes de crueldade e ficamos indignados. Mas os animais são passíveis de direitos, tendo em vista que são seres vivos e têm sensações físicas e emocionais semelhantes às humanas. Para abordar os maus tratos contra animais, convidamos o promotor de justiça Alexandre Saltz, que atua na especializada do meio ambiente, e a advogada Fernanda de Medeiros, autora do livro Direitos dos Animais. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Vou iniciar com o Dr. Saltz. Esse quadro, Dr. Saltz, foi montado, foi pensado, tendo como mote um caso de grande repercussão ocorrido aqui em Porto Alegre. Um homem matou um cãozinho com um pontapé na frente da dona que passeava com o animal. A justiça, depois disso, agiu positivamente, tendo em vista a atuação firme do Ministério Público. Gostaria que o senhor comentasse esse caso. Bom, Marco, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez, especialmente junto com a professora Fernanda, amiga de muitos anos, né, parceira de velhas brigas. Esse caso, como tu bem disseste, ele ganhou a repercussão em função da crueldade, da desproporcionalidade, da forma como ele aconteceu. O fato é público, né? A senhora passeava com o cachorro e com a sua filha em frente ao estabelecimento comercial do autor do fato. O cachorro teria urinado em frente à porta do estabelecimento e o proprietário do estabelecimento, então, deu um pontapé no animal, arremessou o animal longe. Em função do chute e do tombo, o animal sofreu lesões internas que levaram à morte, né? Isso é crueldade contra animais. Isso é um crime previsto no artigo 32 da Lei 9.605 e, em função da repercussão que o fato teve, houve o indiciamento do acusado através do inquérito policial. Inclusive, houve um pedido de prisão preventiva feito pelo delegado de polícia, sobre o qual o Ministério Público se manifestou contra, porque é impossível decretar-se prisão preventiva para crimes com uma pena inferior a 4 anos, como é o caso dessa situação, ainda que tenha havido uma ameaça junto, mas nós usamos o sistema processual penal para requerer, e o juízo acolheu, a aplicação daquelas outras medidas cautelares que substituem a prisão. E foi solicitado, então, que o autor do fato fosse proibido de se aproximar da dona do cachorro e da filha da dona do cachorro, que são vítimas do delito de ameaça, enquanto o processo transcorrer, para garantir que a pessoa que fez isso num animal não venha tentar fazer a mesma coisa em relação às pessoas, já que há um histórico de violência na vida dessa pessoa. Então, o que tem de importante nisso, Marco? O importante nisso é mostrar que o direito hoje dá a mesma proteção para todos os seres. Se é ser vivo, é objeto de proteção. O ser humano tem proteção, os animais também têm proteção, assim como os vegetais também têm proteção, né? Esse talvez seja um dos grandes diferenciais da Constituição Federal de 88, que garante, no capítulo que trata da proteção do meio ambiente, o dever do Estado de proteger e preservar todas as formas de vida. Agora, na sua avaliação, Dr. Saltz, por que tanta violência? Por que tanta crueldade contra os animais? Outro exemplo, um colega seu lá de São Borja, promotor de justiça, investiga um caso de um cão que entrou numa residência. Consequência, teve os órgãos genitais mutilados. Por que hoje acontece tantas barbaridades? Marco, são várias as razões, né? Há muitos pesquisadores que se debruçam sobre o estudo das causas da violência. Nós podemos aqui apontar algumas que talvez sejam mais relacionadas com isso. Primeiro é a banalização da violência. Hoje em dia as pessoas parecem que perderam referenciais em relação a valores, princípios. A vida humana vale muito pouco. Se a vida humana vale muito pouco, para alguns a vida de um animal não vale nada. Infelizmente, esse é o raciocínio que muitos fazem. Outro aspecto importante é a impunidade, né? Que parece um mantra que os promotores sempre repetem, mas a impunidade ela potencializa a violência, porque as pessoas percebem que se cometem infrações muitas vezes graves e não acontece nada.
Está na hora dos nossos legisladores repensarem o nosso sistema processual penal e o nosso sistema de aplicação de pena. Talvez não precise nem aumentar a pena, basta que a pena seja cumprida. Talvez a professora Fernanda vai falar sobre isso, há projetos de lei no Congresso Nacional para aumentar a pena especificamente do crime de crueldade contra animais. Mas não é aumentando a pena que você vai resolver o problema. A questão é que a pena não é cumprida. Por quê? Porque o sistema processual penal brasileiro, para que alguém cumpra a pena nesse país, tem que fazer muito esforço. Então, talvez o grande desafio seja inverter a lógica e garantir uma punição firme, severa e adequada para as pequenas infrações, para os crimes que hoje são considerados de pequeno potencial ofensivo. Prisão efetiva, que fosse 5 dias, 10, 15, 30 dias de prisão, mas que uma pena que seja dada e cumprida em condições humanas, evidentemente, né? Talvez esse seja o grande desafio para a gente começar a reverter esse quadro de impunidade que tem no Brasil. Doutora Fernanda, que escreveu o livro Direito dos Animais. Por tudo isso que o doutor Saltes está falando, podemos afirmar que a dignidade não é só do animal humano, mas sim de outras espécies de animais. Bom, primeiro é um prazer poder estar aqui, né, tanto conversando com o Alexandre e contigo sobre um tema que para mim é super caro, é um tema bem importante. Foi meu tema de pesquisa, né, durante a atividade acadêmica ali do desenvolvimento do doutorado. O que eu posso te dizer, né? Essa é uma luta que a gente enfrenta diariamente, né? Dizer que existe dignidade para além da vida humana. Então, quando a gente fala, e aí o Saltes fez aqui a referência, né, do nosso sistema jurídico proteger todas as formas de vida, a gente não está protegendo só a vida humana. Então, eu estou protegendo para além do homem. Quando a gente fala em dignidade para esses outros seres, o que chama a atenção é que como as pessoas têm dificuldade, às vezes, de reconhecer o seu próximo, reconhecer aquele que não é igual a ti, que fica mais difícil ainda, né, reconhecer aquilo que é o diferente. Mas hoje a ciência já consegue nos explicar que a gente tem até vários níveis, né, de evolução dentro dos espaços de comunidades morais, que é a questão da senciência, ou seja, como tu mesmo na tua abertura trouxeste, né, os animais sentem dor, medo, aflição, alegria, prazer, né, raiva. Eles têm consciência de si, aí já não são todos, né? Mas que existe já uma pesquisa gigantesca, né, na neurociência demonstrando que a boa parte dos animais tem consciência de si e do meio, ou seja, eles têm noção da finitude da vida, eles têm noção das ameaças, eles têm noção do perigo, né? E hoje já tem um grupo de animais em que a ciência demonstra que eles têm empatia pelos outros seres, ou seja, eles se conseguem colocar no lugar do outro e imaginar o que o outro pode vir a sentir, que daí já é um grupo mais reduzido, que seriam os grandes primatas, aí nós, né, incluídos, né, os cetáceos, baleias, golfinhos, né, e os elefantes. Ou seja, claro que podem ser mais do que isso, né, a gente também, a ciência anda vagarosamente nesses estudos, né, mas o que a gente importa é por que esses seres que sentem tudo isso, que conseguem se colocar na posição do outro, que são capazes, né, de ter consciência de si, do meio onde vivem, por que eles não deveriam ter nenhum tipo de proteção, né, por que para eles vão ser só recursos para que a nossa espécie explore? E é essa barreira que a gente tem que transpor, né? Tem que enfrentar e superar dentro desses espaços, dentro do espaço jurídico, que é um espaço antropocêntrico, que é um espaço que está preocupado, né, com o homem e tem muita dificuldade em ver a proteção de outras formas de vida que não a vida humana, em que sim encabeçam essas lutas, né? E o trabalho que tem sido feito aqui pelo Ministério Público acaba dando para a gente um alento de que, olha, existe uma esperança ali na frente. Pode ser que a gente não encontre, né, a resposta de forma automática, mas devagarinho essas violências que antes, creio eu, sempre aconteciam, agora o que a gente consegue é fazer com que elas apareçam mais, e acho que as redes sociais auxiliam nisso, né? Rapidamente acontece uma atrocidade, a gente já consegue saber e eu consigo ter uma reação, pode ser que não é exatamente aquela que eu gostaria, mas eu consigo ter uma reação. Então, a gente está tentando, de alguma maneira, sensibilizar, né? E como especialista nessa matéria, doutora Fernanda, como avalia o comportamento do homem que maltrata, né, que despreza os animais? Então, veja, é uma resposta difícil de te dar, né?
na realidade, o que a gente vê? E aí acho que o Salto já fez aqui a introdução para nós, né? A gente perdeu valores nesse caminho. A gente tem dificuldade, e quando a gente fala em alteridade, né, em enxergar aquele outro que é diferente da gente, e pensando às vezes na nossa própria espécie, né? Então eu tenho dificuldade em tratar bem aquele ser que é diferente de mim, eu tenho dificuldade em enxergar direitos para aquele outro ser humano que é diferente de mim, que é distante de mim, quiçá para os animais. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em proibição de crueldade contra os animais, né, tem grupos gigantescos de opositores que vão dizer, mas o que é crueldade? Né? Claro. O que é ser cruel? Né? Então, de fato, aí a gente tem problema. Eu acredito que tem algum desnível de conduta, né? Que tu enxerga um animal, que tu tá achando um outro ser, que tu vê que sente, né? Que não é uma máquina meramente fazendo barulho, né? E mesmo assim tu conseguir ir lá e amputar os órgãos genitais, ou amputar as pernas e a cabeça e fazer picadinho de um animal vivo, ou enfim, tem alguma coisa que está mal aqui dentro do comportamento. Claro. Tem até questões culturais relacionadas a isso, né? Tem aqui a Assembleia do Rio Grande do Sul discutiu recentemente a questão do uso de animais para rituais religiosos. É um exemplo claro disso. Nós temos também aqui no estado, inclusive, uma lei estadual que regulamenta os rodeios e que diz que os rodeios fazem parte do patrimônio cultural do estado. Quando há algumas decisões judiciais pelo Brasil afora que dizem que os rodeios não podem acontecer porque eles geram tratamento cruel em relação aos animais. Nós temos aqui no estado também uma lei que proíbe animais vivos em circos, que foi a primeira no Brasil, se não me engano, a avançar nesse sentido. Então é um processo cultural e, como todo processo cultural, a evolução talvez não tenha a velocidade que se deseja muitas vezes e depende muito do olhar do intérprete em relação a isso que a professora Fernanda falou. O que é cruel? Né? Essa é a grande pergunta. O que é cruel? Para alguns, esses comportamentos são socialmente aceitáveis, embora a maioria da sociedade diga que não. Mas o fato é que isso cria uma nova onda, né? Cria a sensibilização das pessoas em relação a isso, a responsabilização de alguns causadores desses fatos, mostram para a sociedade de uma maneira geral que existe um nível de proteção que para alguns é exagerado, para outros é insuficiente, mas é a vontade do legislador. Claro. Né? E aí vem o papel das instituições como o Ministério Público e as ONGs, enfim, os órgãos públicos de uma maneira geral, no sentido de fazer cumprir essa vontade do legislador. E falando em responsabilização, Dr. Saltos, pela lei dos crimes ambientais, qual é a pena prevista para o agressor e também como as pessoas podem denunciar os maus tratos? Marco, já foi uma evolução. Antes havia a contravenção penal de crueldade contra animais. Hoje, essa figura típica ela já é criminalizada, passou a ser um crime na lei dos crimes ambientais. A pena talvez seja, a pena depende do resultado. Quando há o resultado morte, a pena é aumentada em até 1/3. Né? Para alguns, a pena é pequena. Para outros é uma pena suficiente. É o que eu disse no início, não é a quantidade da pena que vai fazer a diferença. Ela faz diferença no sentido de possibilitar ou não questões como decretação da prisão preventiva ou o regime do cumprimento da pena num caso de condenação. Mas eu volto àquilo que eu falei antes. O fundamental para mim parece que a pena seja efetiva e seja cumprida, porque esse é o grande fator de alerta, é o grande fator de prevenção em relação à possível reincidência do agente causador do crime ou de outras pessoas que por alguma forma se estimulem a cometer esse tipo de fato. Né? Como denunciar? Hoje é muito fácil denunciar. As redes sociais, a professora Fernanda lembrou isso, elas têm um papel fundamental em relação a essas denúncias. Grande parte das denúncias que nós recebemos na promotoria, elas vêm de pessoas que tomam ciência de algum fato através da rede social e encaminham ao Ministério Público. Né? Então aí já está dito. Como a sociedade pode denunciar? Onde houver uma promotoria de justiça, no Brasil, no Rio Grande do Sul, o Ministério Público é um dos órgãos destinatários desse tipo de denúncia, de reclamação. Também há em alguns locais delegacias especializadas em proteção do meio ambiente. Em Porto Alegre nós temos uma, é a única no estado. Mas qualquer delegacia de polícia no estado também pode receber uma notícia de um crime de crueldade contra animais. Também a Brigada Militar no Rio Grande do Sul pode ser acionada, porque eles vão até o local, fazem a verificação, lavram um boletim de ocorrência, encaminham cópia à Delegacia de Polícia e cópia ao Ministério Público. Os órgãos municipais, Porto Alegre tem uma Secretaria Extraordinária de Defesa dos Direitos dos Animais, é o órgão responsável por isso.
Nos outros municípios, onde não há uma secretaria especializada nisso, a Secretaria do Meio Ambiente tem esse papel de fiscalização. Por quê? Porque os animais integram o ambiente e são seres vivos e, enfim, objeto de proteção do direito ambiental. Então, há uma infinidade de canais de denúncia, o que facilita em muito o controle sobre esse tipo de atividade. Claro. Ainda dentro da questão da pena, doutor Saltes, às vezes a pena ela não é branda demais. Eu digo isso porque muitas vezes, geralmente, é proposta a transação penal. A pena pode ser... O sistema processual, como eu falei antes, me parece equivocado, quando deu para os chamados delitos de pequeno potencial ofensivo um tratamento despenalizante, né? Não houve descriminalização, houve a despenalização. Talvez esse seja um problema que tenha que ser enfrentado. Tens razão quando diz que o acusado tem direito à transação penal, mas esse direito não é um direito absoluto. Tanto que nesse caso do cachorro-hotel, nós não oferecemos ao autor do fato a transação e tampouco o direito à suspensão condicional do processo, que seria o segundo degrau. Por quê? Porque as condições pessoais do agente, e aí esse é um juízo que tem que ser feito no caso concreto, as condições pessoais do agente, que são condições que devem ser observadas para a proposta da transação penal ou da suspensão condicional do processo, no entender do Ministério Público, contraindicavam a concessão desse benefício, né? Realmente, talvez a grande análise que se tenha que fazer sobre essa questão dos delitos de pequeno potencial ofensivo, porque cria no inconsciente das pessoas, e aí associado à ideia de impunidade, que eu também falei no início, a ideia de que tudo se resolve com doação de cesta básica, né? E nós temos que quebrar essa lógica, romper esse paradigma que está errado. Não é tudo que se resolve em cesta básica, né? Em outras situações de crueldade contra animais, nós temos aqui em Porto Alegre, por força de uma parceria do Ministério Público, do 3º Juizado Especial Criminal, que é o juizado que tem competência para tratar desses delitos de pequeno potencial ofensivo na área ambiental, Comando Ambiental da Brigada Militar, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nós temos, por exemplo, o chamado Curso de Sensibilização Ambiental, que é um curso, como o nome já diz, que as pessoas que cometem esse ou outro tipo de delito ambiental, tem muitos delitos florestais, que também são considerados de pequeno potencial ofensivo, enfim, vários outros delitos dessa natureza, as pessoas vão lá se reeducar. Porque tem uma coisa interessante que alguns doutrinadores do direito penal ambiental dizem, né? Qual é o fundamento do direito penal ambiental? É ressocializar a pessoa. Em geral, não são pessoas que precisam ser ressocializadas no sentido de um preso comum, né? São pessoas que precisam ser reeducadas. Claro. O grande objetivo da lei dos crimes ambientais é a reeducação das pessoas, e nós tentamos fazer isso. Claro, sensibilização, doutora Fernanda de Medeiros. A senhora sabe que muitas pessoas não gostam de animais, não querem chegar perto dos animais. Mas como pedir pelo menos uma consideração, pedir uma conscientização em torno desses direitos? Bom, até vou pegar aqui o gancho do Alexandre, né? A questão da gente desvincular mesmo a cesta básica como cumprimento, né, de resolução, né, do conflito na questão do crime contra os animais. Esse caminho, que a verdade acho que vai ter que ser esse caminho, é o caminho da educação ambiental. É a forma de sensibilizar é educando, não tem outra forma, né? Não tem tu não consegue fazer as mudanças, né, de outra forma que não através de um caminho pedagógico, de forçar a assistir um curso que não vai querer, que não vai gostar num primeiro momento, mas que é a saída. Vai contrariado? Vai contrariado, vai incomodado, mas pelo menos de alguma maneira vai se tocar em algum momento, né, com aquela mudança. Agora, de fato, isso é problemático, mas, por outro lado, a gente tem uma grande vantagem, que, no meu ver, né, no meu entender, é uma grande vantagem. A nossa Constituição Federal, quando fala no capítulo do meio ambiente, ela diz que a gente tem um direito fundamental a um ambiente saudável, equilibrado e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela nos impôs um dever. Ela diz que eu tenho um dever que também é fundamental, ou seja, eu não posso renunciar, eu não posso passar adiante, eu não posso me livrar, né, desse dever fundamental. E esse é um dever fundamental de proteção ambiental. Como o Salto já tinha alertado, né, os animais, obviamente, fazem parte desse ambiente. Então, a resposta que eu posso ter para ti de forma imediata é o seguinte: eu não gosto de animais, eu odeio cachorro, eu não vou ter na minha casa. Agora, não me autoriza a passar na rua e chutar o tel da minha vizinha, né, chutar o cachorro da vizinha que está passando. Ele fez xixi em local que eu achei inadequado, conversa civilizadamente com a vizinha, traz um balde de água e limpa,
se esse é o problema. Ou arrastar, né? como foi feito com a cadela pretinha lá Exato, em Pelotas, agora né? recentemente em Santa Cruz também, que foi documentado, que o motorista voltou, deu ré, passou por cima do cachorro e passou de novo, porque o cachorro... Teve um outro cão também que apareceu com uma faca na cabeça, né? E são casos... O que é triste é que não são fatos incomuns, né? Exato. São fatos corriqueiros, isso é assustador, né? Só que a Constituição te garante isso, né? Ou seja, eu tenho o dever de proteger, mesmo que eu não goste. Então não é nem uma questão de dizer, vamos ter um mínimo de consideração. Não, eu tenho um dever constitucional de proteção. Claro, o outro problema muito sério, doutora Fernanda, é o abandono, né? Muitas ninhadas de gatos, cães, né, são largados nas ruas, né? E por que isso acontece? Isso é um problema em todo o país. Como mudar essa realidade? Voltamos para a questão cultural. E até não sei, o Alexandre aqui me socorre também nisso, né? O espaço que eu observo, por exemplo, campanhas de castração, são essenciais como política pública para que isso seja feito. Nós temos sorte aqui no município de Porto Alegre, porque a gente tem ali uma secretaria especializada nisso que faz castração para a população de baixa renda. Ou seja, tu consegue pegar colônias de gatos, né? Tu consegue pegar os cães que estão ali sem atendimento médico para que sejam atendidos. Só que isso tem que ser, isso na verdade é um processo de educação, mas também é um processo de cultura. Uma das coisas que a gente observa quando faz esse trabalho de conscientização da necessidade de castração dos animais é que principalmente os homens se sentem muito ofendidos com isso, né? Então castrar as fêmeas não tem problema, mas se meu cachorro é macho, eu não posso castrar. Como se isso afetasse a masculinidade do animal e no final afetasse a masculinidade do dono, né? Não sei qual é a lógica disso, talvez a gente precisasse aqui de um psiquiatra, de um psicólogo para nos auxiliar. Sim, e há pessoas, né? também que largam seus animais depois que eles ficam doentes, velhos, né? Idosos. Né? Quer dizer, enquanto o animal era jovem, o animal servia. Então, nós tivemos situações, Marco, na promotoria, que a Fernanda nos ajudou muito naquele caso, as pessoas pagavam, por exemplo, a tua cadela ou a tua gata dava cria e tu ganhava uma ninhada. Aí tu chegava na veterinária, tu não tinha condições de levar aqueles animais para tua casa, tu pagava para uma determinada veterinária, não uma médica veterinária, mas para uma empresa, né? Uma clínica veterinária, para que acolhesse aqueles animais e os colocasse numa família, a adoção do animal. E eles imediatamente pegavam aqueles animais, botavam num saco e jogavam na rua. Sim. Isso foi documentado, isso virou processo, inclusive, então... Agora, doutor Saltes, aqui em Porto Alegre, na sua promotoria, existem muitas denúncias de maus tratos? Não existem muitas denúncias de maus tratos. Chegavam em maior volume essas denúncias quando era permitida a circulação de carroças em Porto Alegre. Porque geralmente o cavalo que tracionava a carroça estava em mau estado. Com a proibição da circulação das carroças no município diminuiu sensivelmente. Tirando esse caso do Theo, questão de crueldade contra animais que eu me recordo que passaram pela nossa promotoria nos últimos anos, foi aquela questão do Rossi, que foi aquele poodle que foi agredido pela proprietária, e agora, recentemente, que chegou lá para a nossa promotoria, que está sob análise também, a questão dos animais que a SUSEP mantém nos presídios e que teriam ficado sem alimentação, alguma coisa assim. Não é muito comum. Claro. Agora, exemplos em todo o Brasil não faltam. Para encerrarmos, eu gostaria de considerações finais, primeiro, da doutora Fernanda de Medeiros. Bom, primeiro, acho que a principal consideração que eu possa fazer aqui no espaço é agradecer, né, o espaço que está sendo dado para isso, né, nesse tipo de veículo, porque é um tema importante, mas é um tema que ainda é considerado marginalizado, né, a proteção ambiental, ela já é marginalizada dentro do sistema jurídico. Quando a gente fala em proteção animal dentro da proteção ambiental, é a marginalização ao quadrado, né, ou seja, a gente é deixado de lado, né, dentro de um sistema, porque sempre tem alguém que vai dizer que tem algo mais importante do que isso. E um recado que é importante a gente deixar registrado é que, na verdade, a gente não extirpa coisas, né? Não é porque eu estou protegendo a fauna, ou porque eu estou protegendo as árvores, ou porque eu estou preocupada com o curso d'água, que eu esqueço das pessoas, ou que eu esqueço da criança, ou que eu esqueço do idoso, né? Na realidade, a gente observa ali um conjunto de um equilíbrio de proteção que tem que ser feito, né? Eu não posso esquecer nenhum lado e nenhum outro. Claro, é porque muitas pessoas dizem, está preocupado com o animal e não está preocupado com a criança que está abandonada na rua. Não, mas essa mesma pessoa que reclama disso, não faz nenhuma coisa nem outra. Reclama para o órgão público que tem um animal na rua, abandonado, né? Então... Exato. Via de regra, essa reclamação é de alguém que não estende a mão nem para a criança e nem para o animal na rua, né? Ela é um reclamador compulsivo. Doutor Saltes, minuto final.
Vou agradecer, Marco, mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo, dessa vez compartilhando com a professora Fernanda. Dizer que eu acredito que nós vivemos num processo de evolução e que as coisas estão melhores hoje do que eram há 26 anos atrás, quando eu entrei no Ministério Público, né? Tenho certeza que o papel do Ministério Público é importante para essa mudança de comportamento, que a responsabilização dos poluidores de uma maneira geral, vamos colocar a pessoa que trata um animal com crueldade no conceito de poluidor, já que se pode falar dessa maneira. Isso se deve muito ao trabalho da nossa instituição, mas fundamentalmente à conscientização da comunidade. Talvez esse seja o nosso grande desafio. Apesar, como a Fernanda destacou, que nem todos vejam nessa uma boa causa, mas que entendam que é uma causa necessária, né? Porque é uma causa relacionada com a proteção do ambiente. O ambiente é uma coisa só, Marco. Eu não posso dizer que eu protejo água, floresta e ar e dizer que eu não protejo animais e patrimônio cultural, por exemplo. O ambiente é uma coisa só, né? Então eu tenho muita esperança na construção de um futuro melhor. Eu acho que o Ministério Público é importante nesse processo de construção, mas essa mudança passa fundamentalmente pela afirmação da cidadania. Cada cidadão, cada pessoa que está nos assistindo tem que saber que ele também é, e a Constituição diz que é, responsável por garantir e proteger um ambiente melhor para todos nós. Ok, promotor de justiça Alexandre Saltes, que atua na Promotoria de Defesa do Meio Ambiente em Porto Alegre. E também a doutora advogada Fernanda de Medeiros, autora do livro Direito dos Animais. Mais uma vez eu agradeço a participação dos senhores, a gentileza em aceitarem o nosso convite. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!